Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Em Marcos capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertivo, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado, sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos o divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Busto, não. Boa noite, gente. Boa noite. Então a gente está analisando sobre a fixação mental. E eu gostaria mais uma vez de ver essa definição de vício, que é um costume nocivo à saúde ou ao convívio humano. Para que a gente faça uma ideia mais ampla dessa palavra em nossa vida. Porque quando a gente fala vício, as pessoas normalmente vão dizer que não são viciadas. Mas se você for ver os costumes que você faz, que é nocivo à sua saúde e à sua conduta, que complica o convívio humano, a coisa se amplia muito sobre essa palavra vício. Sabe? A gente já viu aqui que primeiro a ideia ela é percebida, depois ela é assimilada, você aceita. E aceitando, ela é fixada. Depois que a ideia é fixada, é que vem esse intercâmbio mental. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada. Porque enquanto você está analisando, ponderando, refletindo sobre alguma situação, você está percebendo ideias boas e ideias que não são muito boas. E aí, não quer dizer que você esteja tendo uma influência negativa, um quadro obsessivo. Não tem. Você está percebendo as coisas, sabe? O problema é quando a gente começa a assimilar a coisa negativa. Quando você vai assimilar algo que vai ser nocivo à sua saúde ou ao convívio humano seu. Quando você assimila isso, aquilo começa a fazer parte de você. A gente sempre falou para vocês que a aprendizagem ela é composta de 4 fases. Você tem o conhecimento informativo, o conhecimento reflexivo, você concordar para exercitar. A mesma coisa acontece aqui. Você percebe, assimila, fixa e faz. Você está aprendendo com sugestões negativas. Do mesmo modo que você pode aprender com sugestões positivas, indo atrás de conhecimentos informativos que são bons, edificantes, para que esse conhecimento você reflita em você e assimile ele. E assimilando, você concorde em colocar ele em prática através da sua vontade. O processo é o mesmo. Você pode aprender tanto com as pessoas encarnadas quanto com as pessoas desencarnadas. Não tem diferença uma coisa com a outra. Entende? Aquela frase de Paulo que é tão emblemática, sabe? Quando ele diz, tudo na vida me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica, já diz tudo. Então a gente tem que fazer uma ponderação, refletir sobre aquilo que a gente está decidindo fazer ou falar sobre nós e sobre os outros. Porque se você não para refletir e ponderar isso, você vai aceitar e vai assimilar coisas que são negativas, e depois que a ideia estiver fixada, aquilo já é parte sua. E depois que é parte sua, você faz sem nem pensar no que você está fazendo. Então você vai terminando aprendendo algo que é extremamente prejudicial para a sua saúde. Entende? Então esse intercâmbio mental,
eu tenho, tanto do lado positivo da vida, quanto do lado negativo. Quando eu estou estudando, aprendendo coisas edificantes, que meu anjo da guarda, meus espíritos familiares estão lá sugerindo ideias boas para que eu comece a ter uma amplitude maior de conhecimento edificante, entende? Eu estou construindo em mim essas ideias fixas que são positivas. Isso vai fazer parte do meu intercâmbio mental. Quanto mais eu trabalhar no que é edificante, mais aquilo que não é positivo em mim vai ficar sendo educado pelo que é positivo, sabe? Do mesmo modo acontece na fase inversa da coisa. Quando você assimila coisas que não são edificantes, vai acontecer o que ele vai dizer aqui para a gente. O intercâmbio mental é um processo de aprofundamento, em que é um diálogo interno, é uma conversa que temos conosco mesmo, que na verdade é nós conosco mesmo e também com as outras mentes sintonizadas conosco. O diálogo interno sempre acontece durante o dia e se intensifica à noite. Neste caso, a ideia obsediente é sempre com os espíritos inferiores. Então, toda vez que você está ponderando, analisando, refletindo e aceitando coisas, se for do lado positivo, vai ser edificante. Se não for, vai ser do lado complicado da vida. Então, compreenda que tudo aquilo que está chegando e que você está assumindo fazer, merece ser sempre refletido. É por isso que a gente pede para que à noite, quando você for se recolher, você fique sozinho, faça suas orações e pratique o autoconhecimento. Vai ser esse autoconhecimento que vai fazer você acordar para as coisas negativas que você já está envolvido e que nem percebeu. Vai ser esse autoconhecimento que você vai conhecer não só as suas tendências negativas, mas as influências que você está tendo no seu dia a dia. Se você não fizer isso, você vai levando a vida de roldão e a coisa vai se aprofundando, e esse grau de obsessão, que era uma obsessão simples, né, ou algo que era sutil, vai se aprofundando no quadro de fascinação, como a gente vai ver adiante. Então, é capital a pessoa praticar o autoconhecimento. Se você não estiver fazendo, isso já traduz que boa influência você não está tendo. Isso já traduz que tem alguém atrapalhando para que você não se edifique no caminho produtivo da vida. E você tem que ter olhos para ver. Porque a gente sempre falou para vocês aqui, sempre é bom repetir, que os pilares da saúde espiritual é o sentimento de aprendiz. Se você não faz autorreflexão, é porque você não se considera mais um aprendiz. Você já se considera mestre e acha que o que você está sempre fazendo está da maneira correta e você não se questiona para isso. E isso é muito complicado na vida da pessoa. Então, é dever de todo bom cristão desenvolver em si esse sentimento de aprendiz, porque vai ser isso que vai humildar o seu orgulho. Vai ser você analisando e refletindo, ponderando e vendo que você está se equivocando na vida, que você vai reconhecer que você não é mestre, mas que precisa aprender. E precisando aprender, você vai se autoconhecendo para que no dia seguinte você consiga ter o autocontrole daquilo que é negativo que você estava fazendo. Porque vai ser assim, com esse autocontrole, que você vai começar a repelir essas influências negativas e essas ideias fixas que você já está tendo. É você se controlando para não continuar fazendo o que não é positivo. Então o autoconhecimento serve para isso, para que você reconheça que você é uma pessoa falível, para que você se arme, para que no dia seguinte se controle em não fazer o que é negativo, e se controlando, você enxergando que era ali que você estava falhando, você comece a fazer o que é positivo. E você começa a transmutar uma energia negativa de uma ideia fixa
que estava levando para um quadro de obsessão sutil em algo edificante, em que você vai estar trabalhando com a espiritualidade superior do seu lado. Entende? É por isso que ele fala aqui que o diálogo interno é uma conversa que temos conosco mesmo, mas que na verdade é nós conosco mesmo e também com as outras mentes sintonizadas conosco. Na minha terra tem um ditado que quando a pessoa está muito calada pensando, ela costuma dizer: eu estou pensando com meus botões. Não sei se aqui tem esse termo. Pois quando você está pensando com seus botões, é isso aí que está acontecendo. Entende? E muitas vezes vocês ficam fazendo isso durante o dia, pensando, refletindo, e muitas vezes não está alertando para o grau de influência que você está tendo. A obsessão sutil, ela é algo extremamente comum em nossa vida. É praticamente impossível você dizer que vai passar uma fase encarnatória aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, e que você vai ter a infância, a adolescência, a vida adulta, e você não vai ter uma influência negativa. Não tem como não ter. Não tem. Se você acha que não tem, você já está fascinado, você já saiu da influência sutil, já está na fascinação, porque já não consegue mais se enxergar. E é tal a coisa problemática da nossa vida. Então, toda vez que você estiver pensando e refletindo, e você estiver pensando e refletindo que for algo que vai ser prejudicial para você, ou vai ser prejudicial para o convívio humano, aí sim tem uma influência sutil. Aí sim você precisa acordar para isso, para que se conheça com profundidade. E conhecendo, você se controle para que você não dê asas para que isso continue acontecendo na sua vida. Porque se você deixar, entenda, o quadro obsessivo não é um quadro estático, categorial, como as pessoas falam, dizer, eu tenho isso e é isso. Não. O quadro obsessivo, ele é um quadro dimensional, como todas as doenças mentais. Ela pode se aprofundar e pode superficializar. De uma obsessão sutil, você pode cair numa fascinação ou numa subjugação, do mesmo modo que se a obsessão se aprofunda, esse quadro dimensional para você tratar, ele vai ter que seguir os mesmos passos que levaram a uma subjugação em sentido inverso. Você vai ter que voltar da fascinação, da subjugação, para entrar numa obsessão sutil, e estando numa obsessão sutil, você fazer as escolhas corretas na sua vida. Entende? Não pensa que você vai curar de uma subjugação, vai tomar passe, vai tirar um obsessor e você já está curado. Não, isso não vai acontecer de maneira alguma. O quadro de obsessão aconteceu porque você fez escolha para isso. Os espíritas gostam de falar de boca cheia. Eu tenho livre-arbítrio. Tenho. Tanto para fazer o que é positivo quanto o que é negativo. Quando você escolhe fazer o que é negativo, você cai nas obsessões. Foi você que escolheu. Então é você que vai ter que fazer o caminho inverso, não vai ser os outros não. A gente pode ajudar a combater os efeitos desagradáveis da obsessão. É fato. A gente vai ajudar nesse sentido. Mas a causa que reside em você, nas escolhas que você fez, é sua. Foi você o agente causal, vai ser você também o agente para resolver o problema. Agora você participar de uma reunião espírita, onde você vai ter estudo, vai trazer coisa positiva, o teu anjo da guarda vai estar do teu lado, os espíritos bons também. Um atendimento fraterno, onde você vai receber orientações no caminho positivo da vida. Água fluidificada, onde você vai fortalecer o seu lado espiritual. Tomar passes, vai fortalecer, tudo combatendo efeito. Isso não cura nada. O que cura são as mudanças interiores que eu faço comigo. O que cura é você educar o seu lado causal que gerou o quadro obsessivo. Se você pensa que é diferente, é bom você parar e refletir melhor. Porque a cada um será dado segundo sua obra. Entende? Se o outro for curar você da obsessão, o mérito é do outro, não é seu. Você vai continuar sendo aquele mesmo agente falível de sempre que você falhou.
E a gente está aqui para adquirir experiência, para aprender com nossos erros. Então a gente vai estar sempre conversando conosco mesmo, é fato. Nessa conversa que a gente está tendo, vai ter ideias positivas e negativas, é fato que vai ter. Eu posso assimilar ideias negativas? Posso, quando eu assimilo, ela já faz parte de mim. E fazendo parte de mim, muitas vezes eu nem estou refletindo naquilo que eu estou fazendo. E não refletindo, eu vou agindo. Vou causando mais dano à minha saúde, vou causando mais dano ao convívio social. Porque eu vou tornar uma pessoa viciada em fazer coisas equivocadas da vida. E a coisa vai se aprofundando. E a partir daí, que eu vou sendo conivente com essa ideia, que eu digo que é minha, e na verdade não era, foi sugerido, mas eu aceitei, eu começo a realizar coisas que vai prejudicando a mim e aos outros. Doutor, agora pensando aqui assim, nós temos, na vida a gente constrói não só um inimigo, às vezes vários inimigos, ou amigos que a gente não conseguiu conquistar, que fez mal, não só para uma pessoa, para várias pessoas. Pode numa encarnação todos esses vir de uma vez, ou vir em parcela e você consegue se livrar de um, e aí e você consegue aliviar essa parte, vem um outro, porque assim, agora eu estou bem, começa a fazer os mesmos vícios novamente. Aí vem outra influenciação, outro inimigo de outra existência. Jesus deixou um exemplo para isso. Olha, Jesus não fez mal a ninguém e teve um monte de inimigo. Todos nós vamos ter inimigos. O importante é a gente não ser o inimigo. Isso é que é importante, sabe? E quanto à influenciação, do jeito que você fala, se vai ser um obsessor, dois obsessores, Jesus também deixou um exemplo para isso. Quando ele afastou a pessoa que estava endemoniada, e ele disse, somos como uma legião. Imagina quantos tinha uma legião. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem muitos inimigos. E nunca são inimigos só. Sempre tem seus compassos. Toda vez, olha, eu vou fazer mais uma revisão de algumas coisas aqui. A gente tem a obsessão odiosa e não odiosa. A obsessão não odiosa acontece com nossos espíritos simpáticos, que são tão bons e tão ruins quanto eu mesmo sou. E como os semelhantes se atraem, eu me sinto atraído por eles e também eles se sentem atraídos por mim. Então, são pessoas que são viciadas em sensações no mundo material aqui da Terra, que encontram sempre as mesmas pessoas. Entende? E essa é uma das obsessões mais difíceis da gente se libertar, porque é aí que tem a obsessão sutil mais simples que acontece. Normalmente esses irmãos, eles não vêm nos prejudicar diretamente, mas eles não querem que a gente evolua, porque evoluindo você vai sair da sintonia deles. Então eles vão fazer de tudo para que você continue estático do jeito que você está vivendo. Se você gosta de fumar, continue gostando de fumar. Gosta de falar mal dos outros, continue falando mal dos outros, que eu gosto disso também. Entendeu? E assim por diante. Então, essas são obsessões não odiosas. Eu te digo, é a mais delicada, que a pessoa tem que praticar esse autoconhecimento, ver que ele tem coisas negativas e que ele tem que se esforçar para vencer isso. E ele vai ter que vencer não só as suas tendências negativas, como também essa influência que ele angariou para ele, porque ele gostava de viver daquele jeito. Mas fora isso, a gente tem a obsessão odiosa. E essa obsessão odiosa a gente tem com aqueles que a gente prejudicou, que vem se vingar da gente. Com aqueles que têm inveja, porque não querem que a gente vá para adiante. E com aqueles que vêm lutar contra você, porque você quer se melhorar. Toda vez que você vem numa reunião, não só aqui na casa espírita, num templo evangélico, numa casa católica, ou em qualquer canto que vai estudar o Evangelho de Jesus, existe uma falange imensa de espíritos que vão partir para cima de você para que você não seja um trabalhador do Cristo.
Você publicou, como eu tinha falado, uma palavra do Divaldo, de uma agressão que ele sofreu na FEB do Paraná, e ele explica nessa reunião que em 2004 se juntaram as falanges negativas da vida, se coalesceram todas para trabalhar e tentar destruir a luz do Cristo aqui na Terra. Então, esse é um dos maiores princípios que a gente tem hoje em dia. Você vê pessoas muitas vezes necessitadas, pessoas que entendem o que a gente está falando, que elas compreendem que precisam se melhorar, mas elas não têm perseverança. Elas não têm consistência em continuar a luta. Elas vacilam muito na vida. Sabe? Então, a gente tem o tempo todo pessoas que têm inveja, pessoas que querem nos ligar e pessoas que não querem ir para o lado positivo da vida. Entende? A gente fala para vocês que na espiritualidade superior, em qualquer livro espírita que você for ver de peso, tem isso, entende? Que você é registrado quando chega numa casa espiritual, quando você é recolhido, que no livro, por exemplo, No Mundo A Vida Continua, o Fantini e a Eveline, eles são filmados e são gravados, audiovisual, toda a reflexão que ele fez da vida inteira. E ele pede se ela permite gravar ou não, porque vai ser importante, que vai ser encaminhado isso para a casa de onde ela reencarnou e ver como os maiorais vão poder trabalhar em benefício deles. A espiritualidade inferior faz a mesma coisa. A mesma coisa. Quando eles querem influenciar alguém para que não vá no caminho do bem, eles vão atrás das pessoas que conviveram com aquele que eles querem influenciar nas encarnações anteriores. Porque já tem vínculo afetivo com eles. E quando você tem vínculo afetivo, você se liga mais fácil um com o outro. E eles vão recolher todas as informações que você teve nas encarnações anteriores. Eles sabem todos os seus pontos falhos. Sabem onde estão seus vícios e suas tendências negativas. E reconhecendo esse desejo capital negativo que a gente tem, que está no nosso subconsciente, no nosso id, segundo Freud, eles vêm nos influenciar aí, porque é aí nosso ponto falho, é aí que está o nosso tendão de Aquiles. Então os inimigos são muitos. Mas se você for parar para pensar, a gente vai ter muito mais amigo do que inimigo. Entende? Você tem a equipe espiritual da Casa Espírita, quanto tempo de religião você está frequentando? Você tem um anjo da guarda da tua família, você tem um anjo da guarda próprio seu, entende? Você tem um anjo da guarda de todos daquela sua família que está ajudando mutuamente. Então a influência nossa positiva é muito maior. Se você for analisar o universo, você vai ver que a carga positiva é imensamente maior. Você tem planeta primitivo, predomina a inconsciência, né? Você tem o planeta de provas e expiações, somos nós. Planeta de regeneração, só querem fazer o bem, já é positivo. Planeta divinos e planeta celeste. Então você só tem um planeta que é negativo, onde predomina o mal sobre o bem. O resto dos planetas no universo inteiro são positivos. E estão irradiando pensamento positivo para todo o universo e todos os planetas, entende? Quando a gente fala, e eu faço isso na oração, que a aura do Cristo abraça toda a terra que está aqui, aqui está o amor do Cristo. Vai em busca de captar. O trabalho é seu. Entende? O mérito vai ser seu quando você conseguir isso. Então vai atrás do que é positivo, não fica se impressionando com o lado negativo da coisa, porque o lado negativo da coisa, entende? É transitório. O lado positivo da coisa é definitivo. O mal, ele é temporário, ele se autoconsome, é uma questão de tempo. Por pior que seja a persistência dos irmãos em querer trabalhar no caminho do mal, ele se exaure, ele vai entrar em vazio existencial. Você tem um exemplo que no livro de André Luiz, no livro Libertação, o caso do Gregório. 800 anos, ele o tempo todo querendo fazer o mal, e nesses 800 anos, a mãe dele trabalhando o tempo todo, esperando que ele entrasse num negócio chamado de tédio. A pessoa se cansa.
de insistir numa coisa que ele sabe que é ilusória. Você mesmo se cansa quando você está cansado de praticar uma ilusão. Poxa, não faz sentido mais aquilo. É esse tédio que ela fala. E ela fala isso lá para o Rubio. Nos últimos 50 anos, noto que ele está entrando cada vez mais em tédio. É agora que está o momento da gente trazer ele para o bem. Entende que ele está cansado. Então, não fica pensando no negativo. Entenda que a melhor definição de obsessão sutil Kardec deu. Não passa de um exercício moral. Porque é um quadro exclusivamente mental, em que você vai estar sendo catucado para o lado negativo, mas no fundo você sabe que é positivo, você tem a influência do seu anjo da guarda mostrando que é positivo, e você vai fazer escolha. É um exercício moral. Moral é a parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Analisa qual é a conduta que tu está tendo, faz o autoconhecimento. Analisa se você está praticando deveres, porque quando eu estou praticando dever, eu estou usando meu superconsciente. Deveres são as obrigações morais que eu tenho diante de mim e diante de Deus. Isso são os deveres. Uma das páginas mais bonitas que tem no Evangelho, e mais profundas, e difícil de entender, é sobre o dever. Vai ler aquilo lá que está no teu Evangelho, porque é aquilo que a gente tem que praticar, tendo essa obrigação moral que a gente tem. Então, todos nós, isso faz parte da nossa evolução, somos tentados. E todos nós vamos fazer escolhas se você vai cair na tentação ou não. Todos nós cometemos erros, estamos cometendo, e ainda iremos cometer. Porque ninguém vai ser santificado do dia para a noite. A única coisa que a gente tem que ter de vigília em nossa vida é tentar cometer o menos possível erros em nossa existência. E como é que você vai fazer isso? Só tem um jeito, não tem dois. É você estudar para aprender coisa boa. E se você não estuda para aprender coisa boa, como é que você vai fazer o que é certo? Então, quando você vê as pessoas se relutando para não querer estudar, e diga-se passagem, a pessoa não gosta muito de estudar, não. Gosta. Vê quando você passou na escola, no ginásio científico, ia na barra, ia no empurrão, entende? Se o pai e a mãe dessem umas catucadas, o nego não ia, tá entendendo? Vê depois de formado, quantos se dedicam a continuar estudando? Não são todos, não. Entende? Só aqueles que já despertaram para alguma coisa de positiva na vida, que vão continuar estudando, se esforçando, indo atrás de melhorar, de qualificar melhor a sua vida. Entende? Então, a gente pense isso com clareza, entende? Porque o tempo inteiro é um exercício moral. Você vai passar por isso. Não pense que você é diferente dos outros. Não é. Nós somos uma faixa evolutiva aqui na Terra de provas e expiações. Todos nós estamos aqui, somos farinha do mesmo saco. Entende? Uns já despertaram um pouquinho, outros não despertaram tanto ainda. Mas qual é o dever nosso? Despertar para o caminho da verdade. Deus está sempre nos chamando para esse caminho. Agora a gente está indo? Analisa, faz o autoconhecimento, só você vai ter a resposta. Porque você sabe muito bem qual é o lado certo, sabe? E isso é que eu acho interessante. A pessoa, quando vai fazer o autoconhecimento, ela sabe perfeitamente onde errou. Perfeitamente. E por que ela sabe onde ela errou? Ela sabe onde errou porque ela sabe qual é o certo. Ela sabe como deveria ter feito correto e não fez. É por isso que é fácil você fazer o autoconhecimento. Não é difícil. A resposta já está dentro de você. O nosso problema é que a gente entra no que a gente chama de fixação da ideia negativa. E quando você fixa a ideia negativa, o teu orgulho não quer que você enxergue, que vai ser humilhante para ele. E é isso que catuca o ego, sabe? E é por isso que as pessoas não fazem autoconhecimento. Ela começa a fazer uma semana, na semana seguinte já falha 2 dias, depois está falhando e vai falhando, daqui a pouco não está fazendo nada. Porque ela vai se envolvendo com a vida, entende? E esquece de trabalhar por ela mesma como espírito imortal que ela é. Esquece. Porque ela gosta de viver do ponto de vista humano,
nos conflitos e nos prazeres que o corpo está dando para ela. Ela dá mais valor para o que é material do que para o que é espiritual. É assim a definição que está em Espíritos Inferiores, que está lá no Livro dos Espíritos, no tópico 100. Espíritos inferiores. Prevalece o lado material ao lado espiritual. Espíritos bons. Prevalece o lado espiritual sobre o lado material. Entende? Então, a gente precisa sair dessa apatia, dessa mesmice, dessa mediocridade que a gente vive. A gente precisa se dedicar a fazer coisas com mais capricho no nosso dia a dia, trabalhando no caminho edificante da vida. Porque se você não fizer isso por você, você vai ser levado de roldão pela espiritualidade inferior. E depois você vai reclamar de quê? Porque calcula, nesses 2000 anos, 2000 anos, quantas vezes você encarnou e desencarnou? Calcula. Tem por média um espírito bom, mais ou menos, está indo no caminho. André Luiz, não passou 100 anos que ele já encarnou. Vê nos livros dele os espíritos imperfeitos que são levados muitas vezes por encarnações obrigatórias que a espiritualidade superior faz eles reencarnarem. Ele muitas vezes encarna, desencarna, passa mais uns 2, 3, uns 20, no máximo 30 anos, reencarna novamente. Vê Dona Laura, está no nosso lado, 30 anos, fica no novo. 2000 anos. Quantas vezes você mergulhou na carne? Quantas vezes você não teve o Evangelho do Cristo assim, estudando, decorando, repetindo e fazendo o quê? Nada. Por isso que hoje a gente é trabalhador de última hora. E o Evangelho do Cristo está aqui ainda, e a gente lendo, estudando. E o que é que a gente está fazendo? Eu faço aquela mesma pergunta que eu sempre fiz para você: de que é que valeu o Evangelho do Cristo hoje na sua vida? Porque se hoje na sua vida você não parou para refletir, que tomou uma conduta baseada nesse Evangelho, é porque você já se acha. É porque você já não precisa de Jesus. E o nome disso é orgulho e prepotência. Agora, se você praticar seu autoconhecimento, reconhecer seus vícios, vício, a palavra que a gente falou, seus defeitos, se preparasse para no dia seguinte se controlar, não praticar novamente aquele comportamento vicioso, aí a luzinha ia acender. Isso é errado. Eu tenho Jesus do meu lado, eu tenho meu anjo da guarda, eu vou fazer minha oração para que eu não caia em tentação. Aí você começa a ter autocontrole para não praticar o vício. Aí sim o Evangelho de Jesus está servindo de alguma coisa para você. Entende como é fácil? Olha, há um mês atrás, mais ou menos, na reunião mediúnica nossa aqui, eu atendi um irmão que padeceu do alcoolismo. E depois que a gente estava dialogando com ele, ele parou, ele deu aquele silêncio, ele virou para mim e disse: pois é, era só eu ter dito não. Só isso. E cá para nós, não precisou falar mais muita coisa, sabe? Diante dos vícios da gente, é só você dizer não. De coração. Não é isso que eu quero. Se você diz isso com firmeza de propósito, a espiritualidade boa e amiga vai chover em cima de você, te dando energia. Eu vou te dar só um exemplo. Só um. Está no livro do Manuel Filomeno, em que um rapazinho de 15 anos nasceu com homossexual, né? E a paixão dele, das encarnações anteriores, estava reencarnado como o tio dele. E esse tio dele abusou sexualmente dele quando ele era criança.
eles se separaram, foram para cidades diferentes. E com 15 anos eles se reencontraram, que o tio veio visitá-lo. E veio visitá-lo para tentar persuadi-lo também, mais uma vez. E Bezerra de Menezes foi solicitado para ajudar o caso. E eles estavam trabalhando, não era numa casa espírita, como essa aqui que a gente está. Eles estavam trabalhando numa casa de Umbanda. E o tio dele levou ele com o carro para um local afastado no Rio para tentar persuadi-lo. E quando estava acontecendo o processo, o rapaz gritou: meu Deus, não é isso que eu quero. De imediatamente o Bezerra disse: era só isso que a gente estava esperando. Vamos agir e afastar esse tio dele. E agir e afastar. Essa foi a maior oração que essa criança teve. Meu Deus, não é isso que eu quero. É a verdadeira oração que nasceu no coração dele. Só precisa a gente dizer não. Não da boca para fora, mas de coração. Não com afetividade. Porque é aí que a espiritualidade boa e amiga vai vir te ajudar. A gente sempre falou para vocês que a oração só vai trazer duas coisas para a vida da gente. É luz para o nosso entendimento e força para a nossa vontade. Não fique pensando nas dificuldades que você tem para se libertar do vício. Fique pensando naquilo que você quer como espírito imortal que você é. E comece a dizer não com firmeza de propósito para aquilo que você sabe que precisa tirar da sua vida. É só dizer não. Porque a espiritualidade boa vai estar do teu lado te ajudando. Essa ideia fixa que você pode estar tendo já, que já faz parte de você, ela vai se desfazer. Porque você vai sair de sintonia. Você vai sair do seu subconsciente e vai cair no superconsciente. Você já não vai sentir a atração do desejo e do gosto que está te prendendo àquela ideia fixa. Você já vai estar no lado espiritual seu, que é no superconsciente. Você vai estar trabalhando sentimentos e não sensações. O subconsciente trabalha sensações, que me envolve aqui do ponto de vista carnal, com o corpo que eu tenho. O meu espírito não trabalha sensibilidade, que são sentimentos que eu estou depurando. O que é que a gente quer para a nossa vida? Temos livre-arbítrio, é fato. Mas eu espero que seja para fazer escolhas positivas e não negativas. Porque esse intercâmbio mental que eu tenho aqui, esse diálogo interno que eu estou travando comigo mesmo e com os outros, sempre o meu anjo da guarda vai estar esperando ao longo do caminho. Está lá a questão no livro dos Espíritos. Pode o anjo da guarda se afastar do seu pupilo? Pode, desde que não seja escutado, mas estará sempre pronto para retornar, desde que ele queira ser escutado. A escolha é nossa. É você quem está construindo a sua vida, não são os outros. Então diga não e vá atrás do sim. Não se deixe levar pelas ilusões da carne. Desperte o lado espiritual que está dentro de você. Porque é isso que Deus espera da gente. Então a gente tem no diálogo interno aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, mas que estão sintonizados conosco. E quando ele fala sintonizados conosco, entende? Tanto está o lado positivo quanto o negativo, mesmo na ideia fixa que você tem. Seu anjo da guarda, ele está conectado contigo antes de você mergulhar no colo da tua mãe. Vê a experiência do Sergismundo com o Herculano, no livro Missionários da Luz, que já estava conectado com o Sergismundo antes de Sergismundo ser colocado no seio materno, que ia ser o anjo da guarda dele aqui na Terra. Esse laço é contínuo, ele nunca vai ser desfeito. Você pode não querer usar, mas nunca vai ser desfeito. É obrigatório, está lá no livro dos Espíritos isso.
no planeta de provas e expiações, é obrigatório que todos nós tenhamos um anjo da guarda. Obrigatório. Não existe ninguém que não tenha. O que existe são muitos que não dão valor a isso. Então, diante daquelas coisas que são negativas, que já tem ideia fixa, pratica o autoconhecimento. Reconhece que você falhou, humilda o teu orgulho, se prepara para que no dia seguinte você não seja levado no ato automático, praticando aquilo novamente. Quando vier a tentação, diga não, mas diga não com afetividade. Entenda, está lá no livro dos Espíritos também, quais são os caracteres de uma prece: fé, fervor, sinceridade. Foi o que esse rapaz fez. Meu Deus, eu não quero isso para a minha vida. Falou com fé, falou com fervor, com emoção. Fervor é emoção. E falou com sinceridade. E a ajuda veio. E veio para todo filho de Deus. Porque Deus não quer os filhos dele sofrendo. Quer os filhos dele indo no caminho do bem. Quer dar felicidade para todos nós. A gente que foge do caminho da felicidade, quando a gente se ilude com os prazeres da carne. Então que a gente tenha cuidado com isso, gente. A gente está aqui, tem os meus pensamentos próprios, tem os pensamentos dos espíritos inferiores, que eu tenho um vínculo com eles, seja lá por que for, seja lá por inveja, seja lá por vício, seja lá por coisa negativa que eu fiz com ele, e tem os positivos também, tem os espíritos familiares, tem os anjos da guarda. Eu, com o meu livre-arbítrio, vou fazer escolha. Que é como a mãe de André Luiz fala para ele. Deus nos dá o livre-arbítrio. E com ele, nós plantamos as nossas fatalidades. Então, pensa muito bem nessa frase. Ele continua dizendo: o diálogo interno sempre acontece durante o dia e se intensificará à noite. Como a gente já viu isso aqui. Tudo aquilo que você tem na carne, pensando e se relacionando com esse diálogo interno, quando você for dormir e seu corpo estiver repousando, você vai entrar em contato de uma forma mais intensa com os espíritos do outro lado da vida. Se você trabalhou o lado bom, você vai ter os seus espíritos familiares do seu lado. Se for o lado negativo, você vai ter espíritos viciosos do seu lado. A escolha é sua. Cada um vai fazer a sua escolha. Então, se você se esforçou para fazer o que é bom, o belo, o que é puro aqui na terra, Deus vai ajudar o seu esforço. E vendo que você está trabalhando no caminho do bem, você vai receber cada vez mais energias edificantes no caminho do bem. É sempre desse jeito. A gente sempre fala para vocês que é como Jesus nos disse: a gente só tem duas correntes de energias do ponto de vista afetivo: o do bem, o do mal, o do certo e o do errado. Não existe mais ou menos. O mais ou menos é duplamente errado. Então que você não entre nesse mais ou menos, que você seja sincero, escolha o do bem e vá à luta. Entende? Mas luta com determinação, porque é como está no livro dos mensageiros, entende? Qualquer movimento de ascensão espiritual precisa de esforço, suor e lágrima. Seu ego vai chorar, e vai chorar mesmo, porque você vai estar educando o seu desejo, e vai estar construindo coisa melhor na sua vida. Você vai ter que ter esforço, e o esforço nasce da fé. É a energia que vai te dar a fé, chamada de esforço, para que sua vontade seja atuante. Trabalho, que é se você praticar o autoconhecimento, ficar de vigilância, como Jesus falou, vigiar e orar para não entrar em tentação, vigiar durante o dia para que você não continue cometendo erro, gente. Porque se você faz isso e se esforça no caminho do bem durante o dia, você vai ter uma noite confortável. É impossível você trabalhar com sinceridade no caminho do bem, do belo e do bom aqui na terra e ter uma noite perturbada. Deus é um pai bom. Deus não vai fazer isso com você. O que mais acontece conosco, e sejamos sinceros, é que a maioria de todos nós vive de máscara do ego.
A gente vive e faz de conta. A gente vive como as pessoas não dizem, eu estou tentando. Quem está tentando não está sendo sincero. Quem é sincero não tenta, faz. Então, cuidado com essa história de estar tentando. Porque é máscara que você está criando. Você está agindo com sentimentalismo. Mostrando por outros, olha, eu estou tentando, está vendo? Está vendo que eu estou tentando, mas nada dá certo na minha vida. Você não está sendo sincero nem com você e você acha que Deus não está vendo isso? Vai terminar 10 minutinhos para comprar, vai? Então, gente, só para terminar aqui, o que eu faço no meu diálogo interno durante o dia vai se intensificar à noite. Neste caso, a ideia obsidente é sempre com os espíritos inferiores. Do mesmo modo que, no caso positivo, vai ser com os espíritos superiores. Então, a escolha vai ser nossa. Entende? A gente não vai ter de que reclamar. Porque quando a gente sair dessa vida, e olha, que ninguém sabe quando vai sair, né? A gente não sabe se vai ter muito tempo ainda aqui. Então, aproveita o tempo que tem para se edificar no caminho do bem. Porque o que vale é o meu esforço do que eu estou fazendo aqui agora. Entende? E que a gente consiga atrair para junto de nós esses espíritos bons. Mas eles só vão chegar junto da gente quando você trabalhar com fé, com fervor e com sinceridade. Caso contrário, vai ser mais uma encarnação que eu venho e vou e vou continuar sendo a mesma pessoa. Façamos nossa prece. Pensando um pouco na zona de conflito em que está havendo tanta dor e sofrimento e crueldade. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te estrago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estenda as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, que nossas orações sejam mais parecidas com cartas de amor
do que com listas de presentes a serem recebidos, pois que seja feita a vossa vontade. E que além de sermos detentores de conhecimentos acerca da doutrina, possamos ser instrumentos que possamos tirar o véu do engano que nos faz acreditar que somos perfeitos e realmente trabalhar no caminho do bem e da melhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair